Quando o Jornal Nacional vai falar sobre bolsa, normalmente eles colocam umas imagens que aparecem um monte de preços indo para um lado para o outro e uns códigos muito doidos, né? Não sei se você já viu isso. Pois é, o vídeo de hoje é para te explicar como tudo isso funciona, os códigos das ações. Vamos lá? Então, antes da gente começar, se você está aqui nesse vídeo e ainda não é inscrito no canal Lucro do Dia, não perca tempo, inscreva-se agora para você sempre receber as novidades que a gente grava sobre investimentos aqui. E claro, colocar aqui um gostei, um curtir, um like, para a gente saber que estamos no caminho certo. Então vamos começar. Olha só, para a gente entender isso, eu fiz aqui na lousa uma sequência de todos os códigos, beleza? Então, para a gente começar, os códigos que a maioria das pessoas conhece aqueles códigos das ações. Tem uma lógica muito simples, né, que é 4 letras e um número depois. Então, vou dar um exemplo da Petrobras, que é uma empresa que quase todo mundo conhece, inclusive o código dela. Como que funciona o código da Petrobras? PETR e um número. Tá? Que número que é esse? Esse número pode ser o número 3 ou o número 4. Tá? Qual que é a diferença entre esses dois números? Todas as ações que tiver um código final número 3 significa que é uma ação ordinária ou ON, como que a gente chama. O que é uma ação ordinária ou ON? É uma ação que dá direito a voto nas assembleias. Então, normalmente quem tem é quem tem o controle da empresa ou quer participar ativamente lá da assembleia, dando sugestão, votando sim, não e assim por diante. Então, por exemplo, na Petrobras, o governo ele tem grande participação, ele tem grandes ações, né, grande quantidade de ações ON, porque ele tem o controle da empresa. Já a ação 4 é conhecido como preferencial. Nesse caso, o preferencial a gente abrevia como PN. Né? O que é uma ação preferencial? Ela não dá direito a voto. Tá? Então, se você tiver uma preferencial, beleza, você só vai participar dos resultados da empresa, né? Como um acionista que vai receber uma parte dos lucros ou dividendos. Mas você não vai lá botar o seu sim ou não lá na assembleia. Então, está aqui o resumo. E esses códigos ABCD, tá? Ou PETR4, pode ser a empresa que decide como que vai ser o código dela, tá? Então vamos, a partir de agora no vídeo, nessa aula, nessa conversa, vamos colocar que a nossa empresa vai ser a ABCD, beleza? Então ABCD 3, ABCD 4. Ah, mas André, eu já ouvi falar que os códigos da Vale é um pouquinho diferente, né? Eu já ouvi falar que a Vale é Vale 3 ou Vale 5. O que seria o 5? O 5 ele também é uma ação preferencial, só que é uma ação preferencial de classe A. Então, as preferenciais elas podem ser preferencial de classe A, de classe B, de classe C e assim por diante. Então pode ter Vale 5, pode ter, por exemplo, Elet 6 e assim por diante. Qual que é a diferença de uma PN para uma PNA ou uma PNB? Essa diferença ela não tem uma regra. Eu não posso te falar assim, olha, se acontecer isso é aquilo. Não existe. O que vai definir isso é o próprio estatuto da empresa. Então, por exemplo, um exemplo totalmente aleatório aqui, né? A nossa empresa ABCD aqui significa que a ABCD 4 ela tem direito a um dividendo mínimo de tantos por cento. Já a ABCD meia dúzia, né? Nossa, meia dúzia. Meia dúzia eu acho que meus avós que falam meia dúzia. A ABCD 6 ela tem direito a outro tipo de dividendo. Enfim, a gente faz uma diferenciação, isso está no estatuto, você consegue ver dentro do site da própria bolsa, é possível você buscar essas informações. Então ela é dividida em classes, mas a 5, a 6, né, a 4, a 5, a 6 são preferenciais também, somente a 3 que é a ação ordinária. Uma curiosidade, né? Por que existe ação ordinária e ação preferencial? Isso praticamente existe só no Brasil. Em outros países é só a ordinária que existe, né? E isso existe principalmente pela questão do governo, ele abrir empresas públicas e ele ainda manter o controle, que a gente falou agora há pouco, né? Então ele mantém lá aquelas ações que dão direito a voto paradinhas lá com ele e todas as pessoas, né, investidores como eu, como você, que quer participar do lucro da empresa, opera a preferencial. Portanto, empresas que têm a 3 e a 4 ou a 3 e a 5, normalmente a que tem maior liquidez é preferencial.
ou seja, aquela que a maioria das pessoas negociam, tá? As ordinárias, nesse caso, tendem a ter menos negociação, não que não tenha, mas tendem a ter menos. As novas empresas que estão lançando ações agora no Brasil tendem a lançar só 3, tá? Então, existe até uma classificação de governança chamado Novo Mercado, que exige que as empresas que querem estar nessa classificação Novo Mercado da Bolsa emitam só ações ordinárias, beleza? André, pergunta. Você falou da 3, da 4, mas, cara, e a 1 e a 2? Como é que fica nessa história? A bolsa tá ruim em matemática, não tá? Boa pergunta, Diogo. Muitas vezes eu já tive essa dúvida, mas por que não começa com 1 e 2, né? E a 1 e a 2, será que não existe? Existe. E a 1 e a 2, eu vou até colocar aqui na lousa para a gente ver. Então a ABCD1 e a ABCD2 normalmente são códigos que são destinados a direitos de subscrição. Então não são ações, tá? Então se você ver qualquer empresa que está com o código 1 e 2, não compre se você não souber o que é direito de subscrição, tá? Por quê? Direito de subscrição, de uma forma bem rápida, é o direito que os atuais acionistas têm de subscrever novas ações que a empresa vai lançar. E isso tem algumas características, tem um prazo definido, uma quantidade definida, e depois daquele prazo ele vira pó, né? Ou seja, ele deixa de existir. Então só se você souber o que é direito de subscrição e você quiser, aí você vai lá, quiser subscrever essas ações, aí você vai lá e compra essa empresa que tem o código ABCD1 ou ABCD2. E aí, como que o direito de subscrição é um tema bem legal e bem interessante, eu vou ver aqui para a gente deixar anotado, para a gente gravar um vídeo só sobre isso, tá? Porque aí vai te explicar detalhadamente o que é. Ok, então a gente já viu sobre os códigos 1 e 2, né? O final 1 e 2, que são os direitos de subscrição. Já vimos que o 3 é uma ação ordinária. O 4, o 5, o 6, aí vai até o 7 e o 8, são ações preferenciais com as suas classes. Tá? E aí, depois disso, trava? Não tem mais nada? Não, tem. Tem o 9? Tem. O que é o 9, o final 9? Vamos olhar aqui, tem o 9 e o 10, são recibos de subscrição. Então, o que significa recibo de subscrição? Vai estar no vídeo de direito de subscrição também. Então, quando alguém exerce o direito de subscrição, ele vira, até virar uma ação, ele vira o 10, o 9 e o 10, que são recibos de subscrição. Agora, o próximo, você já deve ter ouvido falar, pelo menos alguma coisa, que é o final 11. O final 11, ele tem pelo menos 3 tipos de ativos que tem esse final. Tá? Então, pode ser uma unit. O que é unit? Unit é um pacotinho de ações que tem um pouco de ordinário e um pouco de preferencial, e aí eles formam um pacote e viram uma única ação com final 11. Vou dar um exemplo, o Banco BTG Pactual. O código é BBTG11. Então significa, você pode ver no site da Bolsa, depois talvez a gente pode até pesquisar e colocar aqui uma imagem, né, dando um trabalho aqui para o Fernando. Então o BBTG significa que você tem X ações ordinárias mais Y ações preferenciais nesse pacote que é negociado só com uma única ação. Tá? O 11 também pode ser um fundo de investimento imobiliário. Por exemplo, PRCR 11, né? Um outro exemplo, HTMX11. Tá? Esse fundo de investimento imobiliário, eu já gravei um vídeo e você pode ver aqui, clicando, sobre o que é, como que funciona, beleza? E tem também o ETF, né? O Exchange Trading Funds, que são fundos de investimentos, entre aspas, né, aqui, negociados com cotas negociadas na bolsa. Então, por exemplo, o BOVA11, que é um ETF que representa o índice Bovespa. Então, é como se fosse um fundo que o dinheiro é comprado 100% exatamente como que é o índice Bovespa, você pode negociar essas cotas na bolsa. Como que eu sei quando que é uma unit, um fundo imobiliário e ETF? Na prática, não tem uma regra específica, você vai acabar com o tempo entendendo que um BBTG é uma unit, um BRCR lá é um fundo imobiliário e um BOVA11 é um fundo, um ETF, beleza? Tem também mais um, que é o 12, que é o bônus de subscrição. Então, vai estar também falando sobre isso no vídeo de direito de subscrição. Então, cuidado, muito cuidado com os códigos 1, 2 e o 12, tá? Que eles são mais voltados para a subscrição. O 3
o 3, o 4, 5, 6, 7, 8 e o 11 você pode negociar mais tranquilo, tá? Tem mais algumas coisas que é importante você saber? Tem, que eu separei aqui. Algumas dicas. Então, por exemplo, eu quero fazer uma negociação no mercado fracionário. Se eu estou fazendo uma negociação de vale, por exemplo, vale 5, eu vou lá e compro vale 5, eu compro de 100 em 100, tá? Se eu quiser comprar uma vale, eu posso colocar um Fzinho no final, então vale 5F. Aí já vai aparecer o mercado fracionário, eu vou poder negociar de uma em uma. Qual que é a diferença dos dois? O mercado comum é o mercado integral, né? Aquele mercado que negocia de 100 em 100. Então o mercado fracionário ele não tem tanta liquidez e o preço vai estar um pouquinho diferente, com um spread, ou seja, uma diferença aí para cima e para baixo. Só entra nesse mercado se você realmente precisa entrar, tá? O ideal é que você foque no mercado integral. Um outro é quando você faz uma operação de termo. Quando você faz uma operação termo, posso até anotar para fazer um vídeo explicando o que é termo, mas na prática é uma operação que você compra, você dá uma garantia, mas o teu pagamento vai ser entre 16 e 999 dias, então o teu pagamento vai ser um pagamento futuro. Então quando você está termado, vai aparecer no final T na nota de corretagem, então vale 5T. Então você vai olhar sobre isso e já vai saber, opa, esse aqui foi o meu termo, beleza? E para a gente finalizar, eu vou colocar aqui alguns códigos curiosos. Então, algumas empresas colocam códigos que remetem ao seu negócio ou que fica mais fácil as pessoas lembrarem, e eu separei alguns aqui para te falar. O primeiro deles é a Localiza. O código da Localiza não é Loca3, né? Até poderia ser, seria bem legal se fosse, porém eles resolveram colocar um negócio nada a ver, né? Rent 3. Meu, nada a ver isso aí, né, Fernando? Rent 3 para Localiza, que aluga carros, né? Por que isso? Porque em inglês o verbo to rent é o que, Fernando? Alugar. Garoto. Então, são 4 letras, eles escolheram esse código para eles. Um outro é o caso do frigorífico Minerva, que colocou BIF 3, né? Então, eles colocaram aí até um termo quase que em inglês. Você pode... BIF desse jeito... É em inglês, Fernando? Em inglês. Você poderia colocar BIFE também, BIF 3. Né? Um outro que eu separei é o YouTube. Né? Por que o YouTube poderia ser curioso? Porque antes era Itaú, e aí tinha o Unibanco também. Aí eles se fundiram, um comprou o outro, enfim, e aí virou Itaú Unibanco, então virou YouTube. Beleza? E o outro é a empresa que não é muito conhecida da população, que é a Time for Fun. Não sei se você conhece, mas talvez você já viu o Cirque du Soleil. É uma empresa que fazia o Cirque du Soleil aqui no Brasil. E aí ela está na bolsa, e o código dela ela colocou Show 3. Por quê? Ela faz shows. YouTube já fez, show do YouTube, Cirque du Soleil e assim por diante. Beleza? Esses são os códigos, como que funciona a codificação. Espero que você tenha gostado, tenha aprendido. Se você gostou, dê um like nesse vídeo. Se tem alguma dúvida, coloca aqui embaixo que eu mesmo respondo. E claro, se você não é inscrito ainda, cara, não perca tempo, inscreva-se no Lucro do Dia. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fique com o próximo vídeo aqui